400,000 people are sterilized between 1933 and 1945, and these are ordinary German citizens because they don't fit the master race principle. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para os 10 homens mais cruéis da história. Of his record as a dictator and utterly ruthless man, but then a lot of people get to the top are ruthless. Nessa lista, veremos os homens mais perversos já registrados ao longo da história. Falaremos de alguns assuntos bastante sensíveis e violentos. Portanto, considere esse o seu aviso de conteúdo. Você acha que faltou algum homem cruel nessa lista? Deixa aqui nos comentários. Número 10. Calígula. Muitos imperadores romanos podem ser descritos como egocêntricos, mas o apetite de Calígula por diversão, decadência e sangue estava em outro nível. O pavio curto do imperador e a capacidade de atenção ainda mais curta resultaram em inúmeras mortes de seus súditos. Is this guy a dentist or Caligula? Calígula matava pessoas para o seu próprio divertimento. Durante um episódio particularmente infame, ele até ordenou que os seus guardas colocassem os espectadores do jogo em uma arena para serem comidos por animais selvagens, porque ele estava entediado durante o intervalo. O imperador foi indulgente e propositalmente desperdiçou dinheiro, o que levou à fome entre seus súditos. He's said on some occasions to have gone up to the first floor of a building in the Forum and actually thrown coins at the crowd. Ele dormiu abertamente com mulheres casadas e vendeu as suas irmãs para outros homens. O desrespeito por suas parentes do sexo feminino continuou com o sobrinho de Calígula, Nero, que matou a sua própria mãe durante o seu reinado vários anos depois. Número 9. Kim Jong-il. Na veia de famílias de líderes malignos, Kim Jong-il é pai e filho de figuras controversas da Coreia do Norte. O governo de Kim Jong-il era considerado um dos mais repressivos de todo o planeta, sem liberdade de religião, imprensa ou oposição política. Very tight control of every aspect of a citizen's life. Attempts to control every aspect of flows of information from the outside world. Concentration camps for people who are misbehaving. Com quase todas as facetas da vida cotidiana controladas pelo governo, o regime de Kim Jong-il teve centenas de milhares de prisioneiros políticos encarcerados injustamente. Durante o seu regime, a Coreia do Norte sofreu com a fome, que foi agravada ainda mais pela má gestão da terra e da economia de Kim Jong-il. Entre 240 mil e 3 milhões e meio de norte-coreanos morreram devido à fome de 4 anos. Kim Jong-il left North Korea in very dire straits. The economy has never been worse. They still suffer from great famine. As políticas opressivas e desastrosas de Kim Jong-il continuaram sob o comando do seu filho, Kim Jong-un, desde a sua morte em 2011. Número 8. Saddam Hussein. O reinado de Hussein foi de turbulência política, guerra e violações dos direitos humanos. Desde o início, envolveu ataques e destruição de milhares de aldeias e deslocamentos e mortes de centenas de milhares de habitantes. Durante esses ataques e deslocamentos forçados, milhares de civis foram exterminados e gravemente feridos por armas químicas. I have to watch every single feeling I have and not express it, because as my mother said, he knows how to read eyes. Os cidadãos eram forçados ao silêncio e eram presos injustamente caso se manifestassem. Os presos políticos eram submetidos a tratamentos cruéis, incluindo espancamentos, que muitas vezes eram fatais. Muitos prisioneiros também desapareceram misteriosamente. Mesmo anos após a execução de Hussein em 2006, essas pessoas continuam desaparecidas. O governo de Hussein foi repleto de disseminação, repressão e inúmeros crimes contra a humanidade. Número 7. Leopoldo II da Bélgica. A ganância é um dos 7 pecados capitais, e esse tirano perverso comprovou isso. Leopoldo tinha um espírito colonizador. Ele reivindicou a propriedade de uma área que chamou de Estado Livre do Congo, mas os seus cidadãos eram tudo menos livres. Leopoldo explorou tanto o povo congolês quanto os recursos naturais. O tirano exportava marfim para construir a sua própria riqueza pessoal, mas foi a intensa coleta e exportação de seiva de seringueira que levou à maioria de suas atrocidades. Leopoldo forçou a população nativa a colher a borracha. Quando as suas cotas insanamente altas não foram cumpridas, as pessoas e suas famílias foram espancadas, mutiladas e mortas. King Leopold took one hand for every 100 slaves in the Congo to keep them in line. Leopoldo foi responsável pela morte de mais de 10 milhões de congoleses, metade da população. Número 6. Mao Tse-tung. Como fundador da República Popular da China, o legado do controverso presidente Mao é extremamente complexo.
Durante o governo de 27 anos de Mao, suas políticas levaram à morte de 40 a 80 milhões de pessoas. Essas baixas foram principalmente o resultado da Grande Fome Chinesa, que resultou das políticas agrícolas do Grande Salto Adiante. Ainda mais pessoas morreram de espancamentos, execuções em massa e trabalho nas prisões. Embora Mao não tenha ordenado diretamente a maioria dessas mortes, as suas políticas levaram a vítimas e traumas em massa, cujos efeitos são sentidos até hoje. Número 5. Gengis Khan. Como um dos conquistadores mais infames da história, Gengis Khan cometeu inúmeras atrocidades durante as suas conquistas e acredita-se que seja responsável por entre 40 e 60 milhões de mortes. He engaged in terror for psychological reasons, for strategic reasons. Considerando que eles destruíram aproximadamente 10% da população mundial, seus exércitos assassinaram algumas pessoas, mas também foram responsáveis por levar as cidades à fome e ao canibalismo. As forças de Khan deixaram montanhas de ossos dos restos mortais daqueles que massacraram, como um aviso para os outros não ficarem em seu caminho. A crueldade de Khan destruiu cidades e causou medo em milhões. One of the most frightening things about fighting the Mongols is this army appeared suddenly, as if from nowhere, maneuvered in absolute discipline and total silence. Número 4. Vlad, o Empalador. Também conhecido como Vlad Drácula, esse homem extremamente cruel governou a Valáquia de forma intermitente entre 1448 e 1477. Seus 3 reinados foram pontuados por períodos de exílio, prisão e descontentamento. Durante os seus tempos dentro e fora do poder, Vlad cometeu atos indescritíveis de crueldade e seria considerado um criminoso de guerra pelos padrões modernos. Vlad saciou seus caminhos sanguinários ordenando execuções desumanas, como estripação, esfolando pessoas vivas e fervendo os seus inimigos. No entanto, o seu apelido de Empalador veio de um dos piores atos de assassinato em massa de todos os tempos. Em 1462, o cruel Vlad tinha 20 mil prisioneiros turcos empalados em estacas de madeira. Não é de se admirar que os seus horrores possam ter inspirado Bram Stoker a escrever Drácula. Número 3. Pol Pot. Esse líder do regime do Khmer Vermelho foi o arquiteto do genocídio cambojano e das políticas devastadoras que levaram à fome generalizada e mortes por doenças evitáveis. Pol Pot believed cities were evil and planned to rebuild Cambodia as an agrarian society. Anything modern was considered impure. As visões e políticas xenófobas e racistas do Khmer Vermelho levaram a assassinatos generalizados de minorias em todo o Camboja. O regime prendeu, torturou e destruiu aqueles que se opuseram a ele. Os prisioneiros foram submetidos a horríveis experimentos médicos que muitas vezes resultaram em mortes agonizantes. Muitos prisioneiros foram executados nos infames campos de extermínio e enterrados em valas comuns. Pol Pot e o Khmer Vermelho mataram entre 1,5 e 2 milhões de cidadãos cambojanos, 1/4 da população do país. Número 2. Joseph Stalin. Como líder da União Soviética, Stalin estabeleceu e continuou muitas políticas e práticas controversas e prejudiciais. Embora não tenha criado o sistema Gulag, Stalin o aproveitou ao máximo, colocando milhões de cidadãos soviéticos nas prisões e campos de trabalho. It was all planned economies, 5-year plans, and if you didn't play by his rules, you went off to a labor camp, or you were summarily executed in some fashion. Prisioneiros políticos e outros indesejáveis foram trancafiados, torturados e destruídos, e o medo do Gulag impediu os cidadãos de se manifestarem contra o governo. As políticas de Stalin levaram ao Holodomor, uma das piores fomes da história. Ele usou a escassez de alimentos como uma ferramenta política e garantiu que certas áreas fossem afetadas mais do que outras, o que resultou na morte de milhões de pessoas. O governo de Stalin levou a um sofrimento generalizado em toda a União Soviética. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os novos vídeos Top 10 de entretenimento todos os dias. Número 1. Adolf Hitler. I expect every German to do his duty to the last, and that he be willing to take upon himself every sacrifice he will be asked to make. Embora houvesse muitas pessoas perversas associadas ao Holocausto, como o comandante da SS, Heinrich Himmler, o mais perverso de todos era, claro, Hitler.
Como ditador da Alemanha nazista, Hitler invadiu a Polônia em 1939, iniciando a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra tornou-se o conflito mais mortal da história da humanidade, totalizando entre 70 e 85 milhões de mortes. Os pontos de vista hediondos de Hitler levaram ao Holocausto, durante o qual ele e os seus colaboradores assassinaram 2/3 da população judaica da Europa. O Holocausto custou a vida de 6 milhões de judeus e milhões entre outras populações perseguidas, incluindo ciganos, ucranianos e poloneses. Não é de admirar que o nome de Hitler seja sinônimo de um mal terrível. Jews eventually were forced to wear the famous yellow stars. Brutal, menacing stormtroopers stood at the entrance to the stores with placards saying, "Don't buy from Jews."